Olá pessoas, Lucas Silva de volta com mais uma videoaula para vocês, dando continuidade à sequência das videoaulas em que a gente está criando um joguinho de xadrez com um engine randômico. Nesse vídeo a gente vai fazer, pelo menos eu vou tentar adiantar o máximo possível com relação a isso, que é começar os movimentos das peças. A primeira peça que a gente vai fazer o movimento hoje vai ser os mais óbvios, que são os peões, né, que são as principais peças de saída. Depois a gente segue com o cavalo, e aí a gente faz o bispo, depois a gente faz a torre. Como a rainha é o conjunto dos movimentos da torre com o bispo, depois a gente faz ela também. Então, e aí por último o rei. Ok, então para isso a gente vai precisar fazer algumas definições. Antes de a gente começar, o que é que eu vou fazer? Como eu falei, eu vou dividir o código de cada aula em branches. Vocês podem acompanhar o repositório online, né, que em toda aula eu vou deixar o link do repositório. Eu vou entrar aqui pelo Git Bash lá no c-wamp www.videoaulas/chess. Eu tô no master aqui, git branch. Você pode ver que a gente tem o chess 1 e o master. Eu vou criar aqui, vou dar git checkout chess 1. Vou entrar no chess 1 aqui, e aí do chess 1 eu vou criar o chess 2. Então git checkout-b, né, para fazer o checkout ao mesmo tempo que cria o chess 2. Bom, eu tive que dar uma pausa aqui, meu cachorro começou a latir. Bom, então a gente cria aqui o branch, e a partir de agora tudo que a gente fizer vai estar sendo armazenado aqui. Obviamente depois eu tenho que fazer os commits, mas basicamente isso. Então, para iniciar o código, vamos aqui no chess.js e a gente vai criar algumas definições. Pode ser abaixo do initial positions para a gente não se confundir. E o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar uma variável que ela precisa armazenar. Porque assim, o xadrez ele é dividido, como eu falei, em colunas e linhas. As linhas são em números, as colunas são em letras. Então a gente tem que ter uma forma de conseguir alternar entre as colunas com números também. E que forma melhor de fazer isso do que armazenar essas colunas num objeto, no caso, o equivalente a um array aqui no JavaScript, né? Dessa forma, por exemplo, se eu quiser verificar, por exemplo, o peão de E2 aqui, supondo que o peão de E2 esteja em E4, né? A abertura, acho que italiana, se não me engano. O peão de E2 para E4. E aí, se você está familiarizado com os movimentos de xadrez, peões capturam nas diagonais. Então, como é que eu faço para verificar se o peão branco tem qualquer peça preta adversária aqui em uma das diagonais para ele poder capturar? Como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer para os dois lados nesse caso, né? Sempre para frente, só que para os dois lados nas diagonais para eu verificar. O que é o quê? Coluna mais 1, ou seja, supondo que eu já tenho o array pronto, 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, coluna 5. E linha mais 1, então eu estou na linha 4, então F5 nesse caso, né? F5 e D4, ou D5 quer dizer. Então ele verificaria a coluna D5 se tem uma peça preta, e a coluna F5 também. Ok, como é que eu vou fazer isso então? Eu preciso da variável colunas, que ela vai me servir durante o código. Ela vai ser um objeto, aí eu vou adicionar manualmente mesmo. Colunas 0 igual a aí copiar isso aqui, B, C, D, E, F, G, H. Então, B, C, D, E, F, G, H. E aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok. Próxima definição tipo assim, em off, como eu estava tentando fazer o checkmate, eu tinha definido também uma variável mate aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela definida, sei lá, né?
Eu vou deixar ela definida também. Então eu vou criar aqui match igual a false. Vou criar aqui var moves kings, que vai ser o que? Movimentos dos reis, né? O rei black tem esse movimento, vírgula, o rei white tem esses movimentos. Eu tinha criado, mas eu não vou criar aqui porque eu não sei se eu vou dar procedimento ao lance do match. Mas como, né? Que era o quê? Que é essa mesma estrutura do moves kings, só que eu tinha criado um blocks kings. Que a minha ideia era o quê? Né? Eu tentando fazer o match aqui, era o quê? Cada movimento do adversário que bloqueia os movimentos padrões de um dos kings, por exemplo, o king black podia ir aqui para F4, F7 quer dizer, por exemplo. Então, se eu, por exemplo, jogasse rainha F3 aqui, a rainha F3 ia estar bloqueando o F7. Então, eu ia saber que uma jogada do oponente branco, no caso eu, bloqueou a única saída do rei, que seria F7. Então, se num futuro próximo eu jogasse, sei lá, de alguma forma que eu jogasse... não, por exemplo, supondo que fosse o mate do pastor, que era o quê? Bispo C4, rainha F3, depois rainha F7. Isso significa o quê? Que bispo C4 já estava bloqueando F7 aqui por causa que ele anda na diagonal. Então, na hora que eu joguei rainha F3 e seguida rainha F7, foi mate porque atacando diretamente o rei, não tendo para onde ir, e ele não tendo como pegar a peça porque ela está sendo protegida, isso seria mate, né? Mas como eu não consegui fazer mate, eu vou deixar esse lance do blocks kings para lá. Vou criar uma variável chamada de moves peça check. Essa variável vai servir, como já diz, para guardar os movimentos da peça que está dando o check no rei no momento. Desse modo, o que é que eu vou fazer? Isso aqui vai me servir para o quê? Por exemplo, supondo que eu joguei direto rainha F7. Neste caso, vamos supor que eu tinha aqui peão de E7 e E6 aqui e rainha de D8, rainha de D8 para E7. Então, nesse caso, eu tenho duas opções se eu jogasse rainha F7 aqui. Seria capturar com a rainha de E7 em F7 ou capturar com o rei de E8 em F7. Então, o que é que isso vai acontecer? Com essa variável aqui, ele vai estar dizendo, ó, a peça que está dando cheque é a rainha e ela está em F7, certo? Existe alguma peça do adversário, no caso o preto, que pode capturar essa rainha em F7? Ok, existe. Existe o rei e existe a rainha. Certo, então pegue uma dessas duas e captura logo essa peça. É isso que eu vou fazer, beleza? Que vai ser a defesa do engine, né? Isso quando o check estiver perto, né? O bastante para ele poder capturar. Depois eu vou criar uma variável checking, para eu saber se foi check ou não. E uma variável check longe, para eu saber se o check que foi feito está longe ou se pode ser capturado. Depois eu vou criar uma variável chamada jogador, que vai ser igual a white, né? Que o jogador que começa sempre o white. E var vez do vai ser igual a white, né? O jogador sou eu, que sou white, e a vez do é a vez do white também. Logo, se a vez do for igual a jogador, então, né, ele pode fazer uma jogada, por exemplo. Vou criar uma variável chamada de clickou, que é para mim, porque assim vai funcionar da seguinte forma: o primeiro clique em uma das peças minhas, no caso eu sou o branco. Se eu cliquei em uma das peças minhas, significa que eu acabo de selecionar uma peça para jogar. O segundo clique, se for num square vazio, significa que eu fiz uma jogada. Daí o que é que eu vou fazer? Verificar se essa jogada é válida. Se for, então eu movo a peça que eu selecionei inicialmente para o local que eu escolhi. Se não foi, então eu falo aquela mensagem lá dizendo que, né, inválida a jogada. Então, clicou vai ser 0. Var peça escolhida vai ser igual vazio. Var última casa escolhida vai ser igual a vazio também. Por que eu estou criando essas duas variáveis? Quando eu clico em uma peça, eu estou ao mesmo tempo clicando em um square também. Porque nesse caso, se você usa o onClick do JavaScript, do jQuery quer dizer,
ele vai te falar que de fato ele clicou na peça. Só que se você tem um on-click para o square e um on-click para o piece, nesse caso, ele vai rodar os dois ao mesmo tempo. Então eu preciso de uma forma para eu saber se o que eu cliquei foi uma peça, se essa peça é a minha, e se esse primeiro clique foi de escolha, e se o segundo clique foi em um square vazio, ou se foi um square que tem uma peça de um oponente, e se essa jogada é válida. Então dessa forma eu tenho a peça escolhida e a última casa escolhida. A última casa escolhida no primeiro clique foi a casa do square da minha peça que eu escolhi. O segundo foi da jogada, né? Ok, então agora vamos começar a fazer as interações. Vamos começar com o body, né, que eu vou delegar para ficar mais fácil, já que eu tô com um function gerando o tabuleiro e não... Tipo assim, esse tabuleiro, esses quadrados, essas peças que vocês estão vendo, eles não estão no Doom propriamente dito. Tanto que se você der Ctrl U, você não vai ver nada disso no tabuleiro. Tá aqui, ó, o board está vazio, certo? Então, para que ele identifique os cliques, eu tenho que delegar a função, no caso para o body. Então, on click, quando ele clicar no quê? No piece, na peça, faça uma função. Deixa eu só conferir se o nome foi piece mesmo, é isso mesmo. Certo, o que é que eu vou fazer então? Vou falar que var classe vai ser igual a this attr class. Por que que eu quero fazer isso? Porque na classe ela está me falando que tipo de peça é, lembra? Initial positions aqui, ó. Nesse caso, a peça, por exemplo, de A8 é o Rook Black. Então eu vou saber se foi um Rook, se foi um Bishop, se foi um Knight, se foi um King, se foi um Queen, se foi um Pawn. Ok. Classe. Var casa. Eu tenho que identificar de que casa é essa peça. Como a peça está dentro da div da casa, eu tenho que subir um pai, né? A peça nesse caso é o filho, a div que a comporta é o pai. Então vai fazer o seguinte, ó. Casa vai ser igual a this parent. Só que para eu identificar a casa, tá no id dessa casa. Então vou fazer assim, ó. Var casa id vai ser igual a casa.attr id. Lembra que a gente colocou A1, A2, A3, A4, A5, tá tudo aqui, ó. A id da casa, né? Então eu tenho a classe squareboard, que é light ou dark, e o id dela que é A4, A2, A3, C4, C7, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Certo? Vamos começar então a fazer os debugs. Vamos dar um alert aqui na classe pra gente ver quando eu clicar na peça. Isso aqui é quando eu clicar na peça, tá? Ele tem que me falar que peça eu cliquei. Vamos ver aqui primeiro, F5. Então eu cliquei no pawn. Deixa eu dar um Ctrl F5 pra ver se não, de repente... Ok, não tá funcionando. Deixa eu dar um Ctrl pra ver se de fato o código tá ali ou se... No caso eu cliquei... Tá aqui, ó, ok. Ah, tá, é porque eu coloquei... Calma aí. Vamos corrigir isso aqui. Deixa eu vir aqui. Alert classe. Deixa eu ver se eu deixei um ponto e vírgula faltando. Aparentemente não, né? Aparentemente não. Também tá errado o nome, né? Piece. Eu coloquei Piece. Vamos ver agora. E também aqui não é... já mudei. Ok, vamos lá. Cliquei aqui. Olha lá. Piece, pawn, white. Vou clicar aqui de novo. Piece, pawn, black. Vou clicar no queen, black. Piece, queen, black. Vou clicar no rook, white. Piece, rook, white. Vou clicar no king, white. Piece, king, white. Vou clicar no bishop, white. King, bishop, white. Então tá tudo certo. Ok. Só que, já que ele clicou, eu preciso verificar se a peça que eu estou clicando é a mesma peça do jogador, né? Ou seja, tipo, é a vez do white. Primeiro, né? Eu tenho que verificar se a vez é a vez do jogador. Ok, é a vez do jogador, então verifique se essa peça que eu estou clicando é a peça do jogador. Ou seja, eu sou o jogador branco, eu cliquei numa peça branca? Cliquei, então essa é a minha peça escolhida. Então o que é que eu vou fazer? Se classe.index of jogador for maior ou igual a 0, isso aqui é o equivalente ao str do PHP, que ele verifica por uma string em um objeto. No caso, nosso objeto é a classe, certo? E no caso a string é o nome do jogador da vez. No caso o jogador é white. Essa peça é uma peça white? Ok. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que ele clicou ou seja, escolheu a peça.
e a última casa escolhida foi igual a casa ID. Opa, casa ID. Vou dizer que a peça escolhida foi this. E vou dizer que... e vou dizer para ele verificar a peça. Essa função a gente vai criar daqui a pouquinho. Que é o verify piece. Opa, verify. Aqui P maiúsculo, né? Então, peça escolhida e casa ID. Opa. Você repara que eu estou passando o this, né? Para a peça escolhida. Isso vai me dar total controle da peça dentro da função do verify piece, se eu necessitar. E outra coisa, como vocês devem ter visto nos vídeos de apresentação do sisteminha, quando eu clicava numa peça, ele mostrava o caminho que aquela peça pode ir. Aquilo ali foi feito com uma classe que é aplicada a cada square, que muda a cor do square temporariamente. Então, se é feito com uma classe, toda vez que eu clicar em uma nova peça, eu quero tirar as classes de todos os squares, para eu novamente poder adicionar só no square que eu cliquei. Como eu faço isso? Eu vou garantir que de cara eu vou tirar de todos os board square, no caso square board. Vou remover a classe possible. E vamos criar essa classe possible já aqui no CSS, tá? Então, tenho aqui a square board, então square board possible. Ele vai mudar temporariamente a cor para 069, por exemplo. Obviamente que nada vai acontecer. E outra coisa, ele vai dar problema aqui porque a gente não tem essa função declarada. Comentar por enquanto. Vamos então testar esse possible aqui. Deixa eu ver se eu tenho como mudar direto aqui pelo DOM. Eu acho que vai ser meio complicado, mas deixa eu tentar aqui para ver. Bom, por aqui acho que... Deixa eu tentar. Ok, parece que vai. Então eu tenho um square board, eu vou colocar possible aqui. Olha lá, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Ele tá mais escuro, vocês conseguem perceber? Não sei se dá pra perceber aí, ó. Esses aqui são um pouquinho mais claros. Vamos colocar em mais algum aqui, ó. Vamos colocar aqui, cadê? Acho que é na linha de cima. Aqui, vamos colocar nesse aqui, que seria o equivalente a um bispo andando, né? Então aqui, ó. Possible. Tá vendo lá? Marquei 2, ok. Marquei 2. Eu vou agora clicar numa peça. O que é que tem que acontecer, ó? Ele tem que ver que eu cliquei numa peça white. E se eu cliquei nessa peça white, ele tem que me deixar remover o lance ali. Eu não sei se vai funcionar porque eu acho que eu não atualizei a página depois que eu fiz o verify piece. Mas vamos ver o que acontece aqui. Ok, funcionou. Tá vendo? Ele desmarcou. Então toda vez que eu clico numa peça que é a mesma peça do jogador, ele vai desmarcar as casas que estão marcadas para eu poder marcar as casas que se referem aos movimentos da peça que eu escolhi. Ok, dá tempo de fazer mais algumas coisas aqui. Deixa eu ver se a gente já cria aqui a função verify piece. Vamos fazer a função verify piece, mas a gente ainda não vai usar ela em todo o seu potencial. Vamos então vir aqui, calma aí, deixa eu me organizar aqui que eu tenho as anotações do que eu tenho que fazer. Vamos lá, então vamos criar direto a função verify piece. Então eu vou fazer o seguinte. Acima da new game eu vou criar function verify, deixa eu desmarcar aqui, verify piece. Ela vai receber a peça, então piece, e vai receber o square, que é para onde que eu quero que essa peça vá quando for clicada. Já que ela já está dentro da verificação se é a peça do jogador que esse jogador escolheu, né? Eu tenho que... Ah, não. Isso aqui, pessoal, não vai ficar aqui não, tá? Porque o verify piece... Desculpem, tá? O verify piece é o seguinte. Como a peça só vai ser, de fato, jogada quando eu já escolhi a segunda casa que eu quero... Que seria a casa que eu quero jogar. Então, o verify piece ele só vai estar no segundo on-click. No caso, vamos criar então esse on-click aqui. Deixa por enquanto aqui, a gente já criar ela, tá? Vamos adiantar aqui que já tem... Que é o seguinte, eu vou criar uma variável chamada de vai underline para. Esse aqui vai ser importante pra gente gerar os notations aqui na direita, tá? Vou criar então agora novamente delegando, body on click square board function
Então quando eu clicar nesse caso no square e não na piece, tá? Quando eu clicar no quadrado, o que é que eu vou fazer? Variável tem peça vai ser igual a this, ou seja, o square, encontre, find, ok, uma peça, piece, ponto size. Isso aqui é para ver quantas ele encontrou na casa. Obviamente é 1 ou é 0, certo? Vou criar também uma variável chamada id casa, porque agora eu cliquei numa outra casa que não é a casa da peça que eu escolhi como movimento. Então o que é que eu vou fazer? Vai ser igual a this.attr_id. This, lembre-se, é o square. E como o square tem o id, que é o id da casa, estou pegando isso aqui, beleza? Aí o que é que eu vou fazer? Vou criar uma variável chamada movimentos possíveis. Ela vai ser igual a verify piece, tá? Na peça escolhida e última casa escolhida. Por que que eu estou fazendo isso? Porque na hora que eu clicar no segundo square, na hora que eu clicar no segundo square, eu tenho que ser capaz de marcar quais movimentos aquela peça que eu cliquei pode fazer no tabuleiro. E isso só é possível usando a verify piece, que ela vai me retornar um objeto que eu posso navegar, que vai ter as casas que aquela peça que eu escolhi pode ir, beleza? Então como é que eu faço isso? Eu passo a peça que eu escolhi, no caso a peça do jogador, e passo a última casa que ele escolheu, ou seja, ele vai sair daqui e vai para alguma casa, certo? Então o verify piece faz isso. É o jogar que vai receber um square diferente, beleza? Eu tô me confundindo. A gente vai criar uma function chamada jogar futuramente, que ela vai receber o square para onde a jogada tem que ser feita. E, inclusive a gente vai chamar ela aqui daqui a pouquinho, só que eu vou deixar comentada. Então, já que a gente já sabe como isso aqui vai funcionar, eu vou fazer direto um each em movimentos possíveis, tá? Vou fazer um índice e vou pegar o square que é possível a peça que eu escolhi ir. Então, ao fazer isso, eu vou marcar o square com o class que a gente criou chamado de possible. Dessa forma, por exemplo, supondo que a rainha esteja em F3, ela nesse caso pode ir para G3, H3, E3, D3, C3, B3 e A3. Ela também pode ir para coluna mais linha, que nesse caso seria, no caso ela estava aqui, né? F3, F, G4, H5 e a mesma coisa, a mesma lógica para a esquerda e para cima, entendeu, né? Então eu vou receber todos esses squares, vou atacar cada um adicionando as classes possible, que vai marcar o square que ele pode ir. Mas como essa função ainda não vai ser possível ser utilizada, vamos por hora comentar esse bloco de código para não dar problema no nosso debugging. Ok. Agora, eu só vou permitir que o cara mude a peça que ele escolheu de lugar se a casa que ele escolheu é uma outra casa que não a peça que ele... que não a casa da peça original, né? Por exemplo, o peão de A2 não pode ficar em A2 se eu clicar novamente nele. Ele tem que ir para uma outra casa, no caso A4 ou E4 ou E3, por exemplo. Só que isso também só pode ser possível se o movimento que ele escolheu é possível. Então, primeiro, verifica se o ID da casa atual é diferente da última casa escolhida. Se for, então vai ser igual ao ID da casa atual. Beleza. Então, agora vem a utilização daquela função que a gente criou. Se obj search, procure o que nesse caso? O valor. Procure nos movimentos possíveis o ID da casa que ele clicou. No caso, é possível ir para essa casa? É diferente que nulo isso? Por que diferente que nulo? Porque a função sabe que ela retorna nulo, essa aqui, as duas na verdade, se não encontrar valores compatíveis, né? É possível esse movimento? Supondo que seja. Então, eu verifico primeiro se match é falso. No nosso caso vai ser sempre falso porque eu não consegui fazer o match, mas... né? Fazer o quê? Se match for falso, então ele pode jogar. Então jogar pra this, no caso essa casa. Opa, desculpem, this. Só que como eu falei, jogar vai ficar para uma próxima aula. Vou comentar aqui. Vamos só por enquanto dar um alert, né? Alert, pode jogar. Se não é porque
O mate foi checkmate, né? Mas vamos só colocar aqui, checkmate. Beleza. Ok. E nesse bloco aqui ainda, a gente tem se o movimento for possível, se não, eu vou dar um alert que a jogada é inválida. E aqui dentro, futuramente, a gente vai utilizar o nosso engine. Então eu já vou passar aqui, engine, vai receber a vez do, para verificar se é a vez do engine. E vai receber checking para ver se está em check ou não, para ele poder se defender e tudo mais. Tá? Vamos por enquanto também comentar o engine, que a gente só vai fazer numa aula bem futuramente, tá? Ok. Então já tem duas funções que a gente vai utilizar, quer dizer, dois blocos. Essa videoaula eu vou parar por aqui, porque já tem 25 minutos, tá? Para não tomar muito tempo, mas assim que eu renderizar essa aula, eu já vou gravar a próxima, que é pra gente de fato criar a Verify Piece, que vai verificar que tipo de peça foi clicada para ele dar os movimentos possíveis dela com base nisso, né? E eu vou criar os movimentos da peça do peão. Desculpem, não deu para fazer nessa aula. Como eu falei, o código é meio extenso, mas na próxima videoaula a gente faz os dois, tá? Porque a função Verify Piece é bem pequenininha. Já a dos movimentos do pawn é grande, porque eu tenho que fazer o do white e o do branco separadamente. Porque o do branco sobe, e o do white sobe e o do black desce. Tá? Então são lógicas semelhantes, só que opostas. As peças deslizantes, que são as peças, os rooks, os knights, os bishops e as queens, elas são independentes das cores. Então a queen preta pode andar na vertical, na diagonal e na horizontal, bem como a branca também. Então vai ser um pouco mais prático futuramente. Vou parar por aqui. Vejo vocês daqui a pouco. Provavelmente já posto as duas aulas hoje, beleza? Falou, abraço.